Tem quatro, tá bonito. Vou começar fazendo a cabeça de novo, né? Sim, agora eu já sei o que tem que fazer. Fernando Sanches. Oi? Fernando Chaves. Chaves. Fernando Sanches Chaves. Sanches Chaves. E Prontos? Ok. Olá, olá, olá! Estamos de volta com Lendas para Sempre. E hoje vocês vão adorar a pessoa que eu trouxe para conversar. Internacional, com grandes histórias e faz um trabalho que poucos neste mundo faz. Tanto assim que ele vai contar as experiências internacionais no trabalho de engenheiro. Fernando Chaves, que prazer tê-lo aqui comigo. Vindo Prazer é de meu. Petrópolis num dia desse. prazer é meu. Que coisa boa. Quanto tempo morando em Petrópolis? Eu sou de Petrópolis. É de Petrópolis. Eu chamo Minhoca da Terra. Minhoca da Terra. Então você tem ascendência lá com a família imperial? Não, não tenho. Não tem. Se tivesse, estaria recebendo laudêmio, não teria feito engenharia. Muito bom. Quem não conhece Petrópolis deve ir conhecer, porque é uma cidade agradabilíssima para se fazer um turismo. E pouca gente viaja, às vezes, para conhecer o que temos aqui dentro, né? Fernando, você fez engenharia. Sim, engenharia mecânica. Engenharia mecânica. Hoje você passa quanto tempo fora do Brasil por ano, assim, na média? Nos últimos anos, eu passei aí em torno de 8 meses por ano fora do Brasil. 8 meses por ano fora do Brasil. Fazendo o quê? Na consultoria, na parte de montagem de fábricas de gases industriais. Gases industriais. Algumas vezes na área de criogenia, algumas vezes na área de hidrogênio. Mas na maior parte das vezes na área de criogenia. Então eu quero dizer assim para quem está nos vendo. Fernando, buscam Fernando no Brasil para fazer a implantação de uma fábrica. Sim, para dar consultoria na implantação, na área de criogenia. Vamos lá. Você quando fala em gases industriais, você tem na área de criogenia, são os gases, normalmente são os gases do ar. Tá? Que é o oxigênio, nitrogênio, argônio, xenônio, criptônio, por aí vai. Tá? E você faz uma destilação a baixa temperatura, a temperaturas criogênicas. Criogenia significa abaixo de menos 150 graus centígrados. Menos de... Volta. Criogenia é definida como sendo temperaturas abaixo de menos 150 graus centígrados. Menos 150 graus. Existe uma variação aí nessa definição, mas normalmente a que se usa é essa, abaixo de menos 150 graus centígrados. E eu te convidei para vir para cá porque você é uma lenda dentro da área. No mundo inteiro, deu problema ou vai implantar uma nova planta? Quem é que é chamado para fazer a consultoria? Fernando. Depende da companhia que está fazendo isso. Tá? Eu sou chamado pela companhia pela qual eu trabalhei grande parte da minha vida. Tá? Já fui chamado por outras também, mas não aceitei. Pode dar o nome da empresa? Eu prefiro não. Não. Você está sendo modesto, porque aqui não tem cachê, não tem nada. Mas tudo bem. Você tem uma postura bastante séria, mas eu sei que você também tem muito bom humor. Eu vou querer que você conte
as coisas que você já passou, né? Pela China, pela Índia, pelos Estados Unidos, Canadá, enfim, nesses países todos que você já foi, além de trabalhar, deve ter passado alguns perrengues. Ah, sim. Eu passei perrengues, passei coisas boas também, claro. Sim, mas eu quero que você conte as duas coisas além do trabalho. Com a temperatura abaixo de 150 graus, na criogenia, qual é a aplicação prática para quem está nos vendo? Aonde que se utiliza esse material de gases? Olha, os gases, o oxigênio, ele é utilizado em diversas aplicações industriais, por exemplo, siderurgia. Você utiliza muito oxigênio, corte, tá? Principalmente na siderurgia, principalmente no corte, e você precisa de alta pureza, né? Hospitalar, como todo mundo sabe, né? Outras aplicações também, em que você precisa ter oxidação por mineração de ouro, por exemplo. Você tem um oxigênio no autoclave provocando a oxidação dos contaminantes, tá? Então, existem inúmeras aplicações. Sim, mas você falou na mineração de ouro, né? E de outros produtos também devem entrar. Qual é o mais peculiar que é utilizado em termos de produção de alguma coisa assim, bem peculiar? O aço, O aço. a produção do aço. Na produção do aço entra em que fase? Ele entra na fase da produção em si, né? Quando você tem lá Vê bem, eu não sou especialista em aço. Tá. Eu sei que o oxigênio entra ali, ele entra quando você tem a escória, tá? Ele entra no corte, tá? Você tem que cortar as placas de aço, tá? Uma série de aplicações. Aliás, eu acho que são as maiores aplicações do oxigênio. As maiores fábricas que nós temos são fornecendo aciarias. Para a indústria automobilística deve utilizar muito esse aço. O aço é utilizado para tudo, na Sim, produção de pontes, da indústria automobilística. Mas acho que a indústria automobilística hoje tem muito plástico também, né? Muito plástico. Mas é utilizado bastante, claro. Bastante. Além da aciaria, quando você vai para fazer essa consultoria, quanto tempo leva para uma unidade dessa começar a funcionar? E ela fica perto de outra indústria? Por exemplo, há uma indústria de aciaria, né? A usina lá. Ela tem, na área dela, a área de produção? Normalmente fica próxima, sim, tá? Muitas vezes até no terreno do próprio cliente. Você tem um fornecimento por gasoduto, você tem o que a gente chama de backup, né? Se faltar, se a usina parar de funcionar por motivo qualquer, você tem tanques de armazenamento aí de oxigênio líquido, né? Sim. Para fornecer, e quase sempre você tem um excedente para vender para o mercado. Qual é o mercado? O mercado é o mercado de hospitalar, tá? O mercado também que você gasifica aquilo e oficinas, por exemplo, soldagem, corte com maçarico, tá? Mas soldagem, somente soldagem por brasagem, né? Mas corte com maçarico, por exemplo, mesas de corte, isso tudo, você tem um oxigênio presente. Então, quando a gente vai numa oficina comum, uma oficina de qualquer natureza, e ele está cortando alguma coisa com aquela ampola de oxigênio, é um trabalho que você ajudou a fazer na montagem de uma unidade de processamento. Esse corte é muito interessante explicar esse corte, porque a chama está ali somente para provocar a reação do oxigênio com carbono, do ácido carbono. Então, o que corta é essa reação do oxigênio com carbono. Por isso é que o oxigênio, para corte, tem que ser um oxigênio de alta pureza. Entendi. Ele tem que ser mais puro do que o oxigênio hospitalar. Que fantástico. Então, a grosso modo, aonde a gente anda, tem o seu dedo. Entra no hospital, tem o oxigênio. Você vai fazer um corte, tem o oxigênio. É o dedo da indústria, né? Não, meu dedo. Não, mas no sentido de ter proporcionado a construção da unidade de produção. Essa unidade ela produz também sempre nitrogênio, né? Porque a composição do ar você tem muito mais nitrogênio do que oxigênio.
Você tem 78% aí de nitrogênio. Tá? Então, esse nitrogênio também é utilizado com uma série de coisas. Né? O nitrogênio gás é utilizado principalmente como um gás inerte, né? Você utiliza em embalagens, você utiliza onde você quer evitar uma oxidação pelo ar, pelo oxigênio do ar. Então, você tem várias aplicações do nitrogênio. O nitrogênio líquido, como ele está muito frio, está menos 196, você utiliza em congelamento de coisas que têm que ser congeladas muito rápidas. Sim. Em comida, alguma coisa você utiliza nitrogênio. A maior parte do tempo você utiliza CO2. Mas o nitrogênio você utiliza quando você precisa de um congelamento realmente muito rápido. É utilizado também na medicina, né? Sim. Para você retirar sinais de pele, verrugas, esse tipo de coisa. Então o nitrogênio tem muitas aplicações. Então quem já foi num consultório de dermatologia e congelou aquela verruga, é o seu material que você ajudou a construir na fábrica. É o material que veio de uma fábrica, de uma usina de oxigênio, de gases do ar, né? De separação fantástico. de gases do ar. Eu estou fazendo a citação para que as pessoas que estão nos vendo daqui a pouco entendam o trabalho que você realiza. Você tem outras aplicações também, em que aí você precisa de oxigênio ultra puro, né? E aí também nitrogênio ultra puro, argônio, xenônio, criptônio, que é a indústria eletrônica. Sim. Tá? Principalmente a indústria de chips. Chips. Tá? Utiliza tudo isso, mas num grau de pureza muito elevado. E você, quando passa 8 meses fora do Brasil, há quantos anos você faz essa atividade? Olha, fora do Brasil desde 96. 96, são 28 anos. A primeira vez que isso aconteceu, na realidade eu estava nos Estados Unidos para algumas reuniões e houve um problema na Coreia, na montagem de uma fábrica na Coreia. E me perguntaram se eu podia ir à Coreia. E eu fui. Então essa foi a primeira, eu não tinha nem roupa para ir, tive que comprar roupa nos Estados Unidos, porque minhas reuniões lá eram de terno. Então, e qual foi o choque cultural que você encontrou sair dos Estados Unidos e entrar na Coreia? Nós estamos falando de 28 anos atrás. O choque cultural, primeiro você tem uma coisa, né? Hoje já não está mais nesse ponto, mas ninguém sabia o que era o Brasil. No Brasil o pessoal sabia que era Pelé e Carnaval. Então chegava um brasileiro, o cara ficava na dúvida, né? Ficava até com o pé atrás. Né? Será que ele sabe? Então, será que é realmente o doutor na área? Então esse tipo de coisa às vezes me incomodava um pouco, às vezes me dava trabalho também. Né? Não era só incomodar, era dar trabalho. O choque cultural, você tem que se habituar. Eu costumo dizer o seguinte: se você vai trabalhar em algum país, você tem que saber os costumes do país, você tem que rezar para o Deus do lugar, comer a comida do lugar e seguir os costumes do lugar. Mas você faz um estudo antecipado para cada país que você foi que não conhecia na primeira vez? Sim, eu recebia um briefing da companhia sobre os costumes do país, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer, principalmente o que eu não deveria fazer. O que seria, assim, peculiar que você pudesse destacar de alguns desses países que você foi a trabalho? Porque a parte técnica, estamos vendo que você é um expert, ok? Senão não passaria tanto tempo viajando e trabalhando há 28 anos nesta atividade, que são poucos que devem existir no mundo. São poucos. Muito poucos. Por isso você é uma lenda. Não estou sendo exagerado, não. Acabo encontrando as mesmas pessoas em outros países, então a gente se encontra. Houve até tem um clube. Tem até um clube. Há um, ele está vivo ainda, né? Que ele, toda vez que eu encontrava com ele, encontrei com ele na Índia, no Canadá, nos Estados Unidos, no Peru, ou seja, na China. E toda vez que eu encontrava com ele, ele falava assim, pô, ele tem uma casa no Alasca. Aliás, ele hoje está morando no Alasca. Vamos pescar no Alasca. E um dia eu fui. E como é que é pescar no Alasca? Interessante, é totalmente diferente, né? Porque você... Não tem minhoca, né? Não. Pesquei de mar e pesquei também de rio, né? Pesquei de oceano, pesquei de rio. Mas aqui você vai pescar de bermuda e camiseta, né? Aí você vai toda agasalhado. Já começa por aí, né? Já começa por aí. A outra é que o dia que nós fomos pescar de rio,
Nós éramos 6. E, então dividimos em 2 grupos de 3. Aí ele foi lá, pegou uma pistola 45 e uma pistola 44. Né? Ele foi com uma 45 no grupo e deu a 44 para um outro. No outro grupo eu perguntei, pô, nós vamos matar salmão a tiro? Não, por causa dos ursos. E atirava no urso mesmo? Não, era só o barulho. Não, era proteção. Se o urso aparecesse, né, se ele partisse para cima da aí vê um brasileiro bonitinho, desacostumado, novinho. É esse aqui que eu vou comer hoje. Mas voltando. Mas os costumes, né? Por exemplo, na Coreia, é uma ofensa se você entregar alguma coisa a alguém com a mão esquerda. Né? Mesmo que você me peça alguma coisa que está mais próxima da minha mão esquerda, eu vou passar para a mão direita e te entregar com a mão direita ou com as 2 mãos. Tá? Quando você recebe um cartão de visitas, por exemplo, manda a educação que você receba com as 2 mãos, leia, e somente depois de ler que você guarda o cartão. No briefing que você disse que recebia, vinha todos esses detalhes. Vinham todos esses detalhes. Né? Você não entrar com sapato em nenhum estabelecimento, né? De nenhuma casa, até escritório de posto de gasolina, naquela época, não sei hoje como está, eu tirava o sapato para entrar. Então, por exemplo, na Índia, você passou quantas vezes pela Índia? Fui diversas vezes à Índia, eu não lembro quanto. Daria o quê? Uns 4 anos, 5 anos, somando todos os períodos? Não, daria menos. Menos. Talvez 1 ano e meio, 2 anos. É um tempo considerável. É um tempo considerável. E a cultura da Índia, a indiana, né? Eu ia falar uma besteira grande, quase saí indígena, maluquice, mas é a força do raciocínio errado. Mas na Índia, qual é a coisa mais peculiar que você hoje poderia dizer? Porque hoje temos muitos filmes de produção da Índia sendo assistido aqui pela Netflix. O que é comum e o que é folclore? Olha, a Índia é muito grande. A Índia também se divide em diversas regiões com culturas totalmente diferentes. Por exemplo, você tem alguns estados islâmicos na Índia. Né? Eu tive o carro revistado cruzando a fronteira para o estado islâmico para ver se não havia bebida alcoólica no carro. Né? Então, são umas coisas peculiares. Por exemplo, uma outra é que eu, como estrangeiro, eu podia comprar bebida alcoólica, desde que eu fosse a um determinado departamento com meu passaporte. Eles colocavam um carimbo lá no meu passaporte, devia estar lá, alcoólatra, e me davam uma permissão, era um papel desse tamanho assim, e aquele papel vinha escrito que eu podia tomar uma unidade, creio que era 1 unidade por semana. E eu perguntei o que era 1 unidade. E ninguém sabia se era uma garrafa, um barril, 1 litro, um caminhão. Ou uma dose só. Ninguém sabia o que era 1 unidade. Então, essas são coisas peculiares da Índia, né? A outra coisa que me chamava muita atenção são os contrastes. Eu, quando ia para a Índia, nas cidades grandes, Mumbai, Calcutta, né? Outras cidades maiores, né? Eu ficava em hotéis maravilhosos. Mas você saía do hotel, era assim um choque. Né? Até em termos de cheiro, entendeu? De cheiro do lugar. Eu, particularmente, eu não gosto de trabalhar na Índia. Conheço pessoas que gostam. Eu não gosto. Então, você antecipou uma pergunta que eu ia lhe fazer. Dentro de todos os países que você foi, qual que você não iria, gostaria menos? A Índia, você já está dizendo. Se tiver que voltar lá, volto, sem problema nenhum. Claro. Tenho amigos indianos, inclusive. Tá? Mas não é não é só preferência. Não é um prazer. Tá? Há países que eu vou, por exemplo, a China. Eu adoro a China. Tá? Eu passei 2 anos na China, no final da década de 90, e adoro a China. E tenho amigos na China também. Vamos ter amigos numa opção de lugar. Sim. Né? E qual foi a última vez que você retornou à China? 2018. Um pouco antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia. Você acha que realmente a pandemia, seria maldade a minha pergunta, mas tem que ser feita.
Foi proposital ou foi um acontecimento e que não houve controle? Eu creio que foi um acidente. Foi um acidente que não conseguiram controlar depois. Tá? Foi uma falta de um descuido que causou um acidente. É porque tem muita lenda, não, foi provocado e queriam acabar com o acidente. Conversa fiada, isso não existe. Então, eu creio que foi um acidente. Um acidente. Por exemplo, aqui pegando do lá de baixo da Patagônia até lá em cima, onde você foi pescar, qual o país que você mais gosta, independente de Brasil? Chile. Chile. E o Peru também. Peru. Já foi a Machu Picchu, já foi a Nazca? Já foi no Machu Picchu, já foi a Nazca, foi uma decepção. Porque tem que estar do lado certo no avião para ver, né? Não, até estava. E nós alugamos, pegamos um voo, eles têm esses voos lá, você sobrevoa ali, o avião fica lá andando para o lado, andando para o outro, desce. Deveria ser feito de helicóptero, não fazendo de avião. Mas para mim foi uma decepção. Você esperava o quê? Eu esperava ver com mais claro, ter uma visão mais clara, né? E tive ver algumas linhas lá, mas aquelas figuras todas eu não consegui identificar. E no Chile, Atacama, certamente. Foi Atacama também, o deserto de Atacama maravilhoso. Eu tenho uma foto que eu bati num lugar lá que eu até digo que aquilo dali é a imagem de silêncio. Isso é fantástico, lindíssima, sem um som. Então, para mim, aquilo dali é a imagem de silêncio. Que fantástico, no Atacama mesmo. No Atacama. E à noite? A noite é muito bonita, mas eu não tive a oportunidade de ver a noite num lugar escuro, bem escuro no Atacama. Eu comprei até esse passeio e tal e fui enganado, infelizmente. Você é a segunda pessoa esta semana que me fala que foi para ver o céu de Atacama e não conseguiu ver. E eu perguntei, mas nem o ET desceu para te ajudar? Não, nem o ET. Então essa daí realmente foi uma lástima, mas não falta oportunidade de retornar, né? Talvez. É aliar o trabalho técnico com essas oportunidades de conviver com culturas diferentes. Você acha que é um grande atrativo do que você faz? Eu gosto muito de trabalhar com culturas diferentes. Primeiro, que é um desafio, uma oportunidade. Sim. E a grande diferença de viajar como turista e viajar a trabalho é que a trabalho eu vivo o lugar. Sim. Como turista eu vejo o lugar. A trabalho eu vivo o lugar. Em média, você fica quanto tempo num local, dando consultoria na fábrica? Olha, isso varia muito. Que às vezes eu viajo não só para consultoria, às vezes eu viajo também para resolver algum problema. Então, Mas, em média, acima de um mês? Acima de um mês. Dá para viver o local? Dá para viver o local. Principalmente retornando conforme você retorna, né? Eu passei, como eu disse, no final da década de 90, 2 anos na China. A China não era nada. Aquelas fotografias que você tem hoje da China, que aparece aquela torre e tal, aquele em Pudong, em Xangai, nada daquilo existia. Muito rápida a transformação. Foi muito rápido. Muito rápido. Nós estávamos... Na época, eu diria que nós estávamos à frente deles. E nós ficamos e eles foram. Sim. A própria Coreia, né, que tinha um atraso em relação ao Brasil, a própria Coreia também. Superou. A Coreia, eu não gosto muito de trabalhar na Coreia também, não. Porque eu tive algumas experiências na Coreia, tive experiências boas, mas eu tive uma experiência muito ruim. O coreano, ele não gosta, assim como quase todos os orientais não gostam dos ocidentais. Né? Mas o coreano, ele demonstra. Demonstra claramente. Ele demonstra claramente. O chinês não demonstra. Tá? Ele, pelo contrário, o chinês trata muito bem. O coreano também te trata bem, não te trata mal. Mas ele demonstra. Tá? E para eles também, eles consideram que para eles é uma vergonha ser orientado por um ocidental. Não sei hoje como está isso. Estou falando a última vez que eu estive na Coreia foi em 2005, por aí. Não deve ter mudado.
Mesmo porque, com o progresso que tiveram, e chegar um ocidental, principalmente agora, seria até mais ofensivo ir lá ensinar, né? Mas essa globalização mudou muita coisa, né? Inclusive os costumes, algumas mudanças culturais também. Sim. Até em termos por exemplo, na época quando eu comecei para a China, uma mulher que eu considerava bonita, que um ocidental considerava bonita, não era bonita para eles. Tá? O padrão de beleza deles era diferente do nosso. A última vez que eu estive na China, em 2018, eu já vi as mulheres se produzindo, tá? De forma mais ocidental. De forma mais ocidental. Tá? Então são coisas... E você acompanhou a mudança, né? Eu acompanho a mudança. A mudança da China eu acompanho de perto. Um detalhe. Qual foi o susto maior que você teve? Eu chamo de susto assim. A minha mala não chegou. Meu passaporte extraviou. Meu documento que eu tinha que ter, eu não tenho, perdi. Quantas vezes isso já te aconteceu? A mala não chega. Isso aconteceu mais uma vez, mas sempre recuperei tudo, não teve problema nenhum. Mas o susto que eu levei realmente foi na Índia. Eu fui à Índia com visto turista, porque ia demorar tirar o visto de negócio e tal. E eu estava voltando da China para o Brasil. Eu tirei o visto turista, falei, eu vou passar só uma semana, não vai ter problema. Aí fui para a Índia, né? E fiquei lá uma semana. Mas eu estava saindo, o oficial da imigração me perguntou o que eu tinha de fazer lá. Ainda bem que eu estava voltando da China, ainda bem que foi no voo de volta. Se tivesse de ida depois para a China, eu acho que ia ser mais problemático. Eu falei, não, eu estou voltando da China para o Brasil, eu tenho alguns amigos aqui na Índia, e resolvi parar aqui para vê-los. Entende? Eu trabalho numa companhia que tem uma filial aqui, resolvi parar aqui para vê-los. Aí o cidadão me perguntou, e quais lugares que você visitou aqui? Eu falei, olha, você vai me desculpar, eu tenho uma dificuldade muito grande de guardar os nomes indianos. Isso é verdade. Então eu visitei diversas ruínas, que lá tem ruína por tudo quanto é lado. E aí ele fez mais meia dúzia de perguntas lá. Aí no final ele virou-se para mim e falou assim, olha, eu vou fingir que estou acreditando em você. E o único motivo que eu vou fazer isso é que eu gosto muito de futebol no Brasil. E eu realmente estava bastante preocupado, imaginando de pôr uma prisão indiana aqui, deve ser um negócio assim, deve ser um terror. E lembrando que a China hoje tem a maior população do mundo, né? Ultrapassou a chinesa. E a Índia. Além disso, né? É muita gente, e um território muito menor do que o chinês. É muita gente, como eu disse, né, com diferenças sociais muito grandes. Né? Sim. Aquele sistema de casta deles é um absurdo. Aquilo, né? É uma das coisas que eu mais tenho medo quando eu vou para a Índia é de pegar uma doença. Eu tive diversos amigos que pegaram doenças lá. Tá? A maioria deles americanos. Tá? Eu acho que os americanos têm menos anticorpos do que nós temos, né? Porque como eles vivem num lugar muito mais limpo que nós vivemos, sim, claro. Sim. Então eu acho que eles têm menos anticorpos. Mas, então sempre meu medo era esse, de pegar alguma doença, de se me machucar, se me cortar e ter alguma infecção. Então esse sempre foi meu medo. Né? Vou caminhando um pouquinho mais para frente. Pensa em parar? Penso. Pensa. Mas será que vai conseguir? Olha, é um problema, né? A Odete diz que não. Porque começa a sentir falta, né? Aí alguém me liga, eu costumo dizer que eu sou fácil. Alguém me liga e me convida e eu vou. Quando você fala Odete, só para lembrar que nós tivemos também o prazer de receber a Odete, que nos contou a sua vida dentro da Marinha. E quem está te vendo, peço que também assista, porque é uma figura maravilhosa, a Odete. Eu não preciso nem falar isso para você, né? Não, claro que não. E se parar, vai fazer o quê? Pescar no Alasca? Pois esse é que é o grande problema. Tem que encontrar o que fazer. Tá? Como disse a Odete, ela se programou para isso. Eu não me programei e eu não consigo ter um hobby, por exemplo, não preenche aquilo que é um seio. Entende?
um hobby ou uma coisa que eu posso fazer a qualquer momento, parar a qualquer momento, desistir a qualquer momento. Faça como eu, e comece a inventar coisas novas. Eu vou, Eu vou ter que começar a inventar coisas novas. Eu tenho pensado nisso, eu tenho que inventar alguma coisa diferente. Por exemplo, parar numa praça e começar a contar as histórias da onde você passou. Já me sugeriram encontrar um livro, fazer um livro de contos. Fantástico, seria fantástico. Né? Você se colocando na terceira pessoa e contando todas as coisas. Existem umas passagens interessantes. Muito bom. Fernando, eu vou ficando muito feliz. Eu acho que todo mundo entendeu por que você é uma lenda, por que você está aqui, e essa sua experiência, eu acho que de vida não dá para transferir. Mas em termos técnicos, há algum aprendiz que você está treinando? Não, esse é que eu tenho pena, porque esse meu conhecimento, grande parte dele está se perdendo, vai se perder. Vai se perder porque eu nunca tive ninguém colado em mim. Porque, vê bem, o conhecimento teórico, tá? Claro que é uma opção de gente com conhecimento teórico até muito superior ao meu. Tá? Mas a experiência, tá, de você viver as situações que eu vivi e também ter que tomar decisões, sabe, baseadas não só no conhecimento técnico, mas em experiências anteriores, né? Isso é que eu acho que é o mais difícil hoje. Hoje o que eu sinto é que o processo de tomar decisão tá complicado, sabe? Os jovens, o processo de tomar decisão dos jovens está mais difícil. E que conselho não se dá, porque venderia se fosse bom, né? Mas há algum caminho, vocês são em quantos assim, nesse seu grupinho? Passa de 40, 30? Passa. Mas é muito pouco para o mundo inteiro. Olha só, é muito pouco para o mundo inteiro. Isso me chamou atenção agora. Eu estava trabalhando nos Estados Unidos até o final do mês passado. E aconteceu algum fato memorável nessa viagem aos Estados Unidos? Não. Odete me contou um caso. Aconteceu. Eu perdi minha carteira de motorista e eu tinha que renovar o aluguel do carro. E elas não aceitam a carteira digital. Né? E aí o Odete... Eles são analógicos nesse caso. Nesse caso são. Aí o Odete conseguiu, junto com a minha filha, a segunda via da minha carteira, que em 3 dias eles conseguiram. Elas conseguiram e enviaram para mim por um correio, por DHL. E quero te colocar uma coisa, não é carteirada, porque eu também renovei a minha habilitação agora recentemente, em 48 horas eu tinha ela renovada. Então, mas é um susto você estar lá, precisando de ter um veículo para se locomover, e de repente, cadê a carteira de habilitação, cadê a minha habilitação? Você não achou até hoje? Não. Eu acredito que eu perdi, foi quando eu aluguei o carro. Eu creio que eu deixei no balcão da locadora. Eu liguei para a locadora, inclusive, mas eu liguei. Só percebi isso... Dias depois. Não, só percebi isso próximo a renovar o contrato. Né? Mas só que a carteira deles é diferente, né? A carteira deles é como um cartão de crédito. Né? Então, quando você pede para procurar uma carteira de motorista, o cara não entende, mesmo você explicando, olha, é de papel, está dentro de um plástico e tal, de um envelope plástico. Mas então... Mas eu te interrompi, conclua, por favor, que você está falando dos Estados Unidos. O que me chamou a atenção foi o seguinte. Estava eu lá nessa área da parte criogênica, da separação de ar, né? Isso era uma fábrica para fornecer para uma fábrica de chips, inclusive. E eu, 74 anos, havia lá um outro de controle de processo com 73, né? Um outro de tubulação lá na faixa dos 70 também, né? 70. Aí eu perguntei, onde estão os jovens, né? Sim. Cadê os jovens? Sim. Tá? Então, isso está acontecendo lá no Brasil, é mundial isso do jovem não querer mais o escritório do que o campo, entende? E a tomada de decisão também, o que eu senti, as pessoas parecem que precisam de tantas informações para tomar uma decisão, é que eu digo, com essa quantidade de informações, o secretário toma a decisão, não precisa da gente. Perfeito. Então, eu acho que isso é uma coisa que está faltando. Para tomar uma decisão, você tem que pesar diversas coisas.
tem que pesar. A primeira coisa que eu... Como é que eu costumo tomar minhas decisões em termos profissionais? Primeira coisa, se eu errar, eu vou ferir alguém, vou matar alguém? Essa é a primeira pergunta. Tá? É o risco do que você faz. Exatamente. Então, se for sim, tá, isso aí já está descartado. Vou tomar. Qual vai ser o prejuízo da companhia se eu estiver errado? Qual vai ser o lucro da companhia se eu estiver correto? São coisas lógicas. Claro. Então, a balança que você tem que pesar, claro, pode ser que você tenha que escalar para outro nível essa decisão. Tá? Mas essa é uma pergunta básica. Tá? Então, a partir daí, você toma a sua decisão. Entende? Quanto tempo vai levar para implementar isso? Então, a partir disso, você toma a sua decisão. Entende? É um processo que eu creio que as pessoas devem seguir. É fantástica essa sua colocação, e na administração que eu leciono, a cadeira de tomada de decisão e negociação, é fantástico que você colocou. Vamos prestar atenção, você que trabalha e precisa sempre decidir, mesmo que seja sair da cama no dia de amanhã, que é uma decisão muito séria. É o risco. Não vou lhe perguntar se você é feliz com o que faz. Porque tem que ser, porque você já colocou que basta chamar que você vai. Tá? Mesmo que a dona Odete fique brava, mas já acostumou também, que sabe que faz parte do seu negócio de ser humano. Gostou de estar aqui com a gente? É claro que gostei. Que coisa boa. Vou lhe agradecer. Você deve estar retornando já, talvez amanhã, para Petrópolis. Amanhã ainda vou para São Roque, depois aqui. São Roque. Vai tomar um belo vinho em São Roque, vai esquiar lá na plataforma que existe, não sei se ainda funciona, mas espero que você realmente tome a decisão, já que você falou, de vir para São Paulo, vir morar em São Roque ou em Itatiba, em algum lugar, porque você faz muita falta estando aqui mais perto de todos os amigos que você tem. Obrigado. Vou te agradecer e quero que você leve de recordação este pequeno mimo, que é Lendas para Sempre, e você percebe que é uma lenda como você, o infinito é o que espera sempre pessoas como você. Como eu disse, para chegar onde eu cheguei, é só estudar também e trabalhar duro. Sim. Então, eu acho que a lenda é essa. É trabalho. Deixa eu te dar um abraço. Muito obrigado. Foi um prazer. Eu que agradeço. Fui bem? Excelente. Fiz a cabeça. Você passou uma cesta diferente. Pô, essa é diferente, né? Agora vamos jantar. Fui bem? Foi ótimo. Esse é um momento legal. Eu não sei onde é o Zira quer sentar. Acho que aqui o Jorge senta do lado da parede. Obrigado.